Hoje vamos falar sobre o superestímulo, mas primeiramente temos que entender o que é um estímulo. Um estímulo pode ser descrito como a forma como eventos externos provocam uma resposta em um indivíduo. O problema é que nós nos habituamos a um determinado grau de estimulação e com isso, por consequência, nós seres humanos sempre buscamos por um grau de estímulo sempre cada vez maior. Isso acaba que vira uma bola de neve e nunca se contenta com o estímulo que tem. Então com isso, uma pessoa pode se acostumar com esses estímulos super intensos que não são comuns para o nosso cérebro e que muitas vezes acarretam em uma vida muito acelerada. Então, quando acontece alguma coisa com essa pessoa e esses estímulos por algum motivo são removidos, essa pessoa sofre muito por uma abstinência. Se a pessoa fosse uma drogada e tivesse sem drogas mais, aí a pessoa sofre com aquilo. Um exemplo de superestímulo é drogas, qualquer droga. Outro exemplo poderia ser a pornografia, por exemplo. E existem alguns estudos interessantes que apontam a correlação entre a pornografia e as drogas. Neste estudo, eles conectam alguns eletrodos no cérebro das pessoas e observam quais partes do cérebro reagem a determinados estímulos. Eles analisam o cérebro das pessoas, por exemplo, durante uma ejaculação e durante o uso de uma droga. E os resultados obtidos pelo experimento, quanto pelo uso das drogas, tanto pela ejaculação, as mesmas partes do cérebro são estimuladas. Além de que o seu cérebro não está preparado para uma coisa como pornografia, que não é natural de forma alguma, o que acarreta dependência. Hoje, se você der uma pesquisada simples na internet, você consegue achar muitas pessoas que se veem presas a isso, infelizmente, como se fosse realmente uma droga. Outro exemplo pode ser um Big Mac ou qualquer outro alimento ultraprocessado, né, que contém níveis altíssimos de açúcar e gorduras saturadas, o que pro seu corpo, velho, é uma coisa extremamente anormal, porque na natureza é impossível ser encontrado altos níveis de açúcar e gorduras juntos em um só alimento como naquilo, que lá praticamente pro seu estômago é uma bomba calórica, como alguns médicos e nutricionistas falam. Mas aí você me pergunta, se isso me faz tão mal, por que meu corpo quer tanto consumir isso? E existe uma resposta evolutiva para isso, que é que antigamente era muito difícil encontrar alimento e o nosso paladar foi se acostumando a preferir alimentos mais calóricos, pois esses alimentos conseguiam garantir mais a sobrevivência dos seres daquela época. Porém, hoje em dia a gente sabe que não tem dificuldade nenhuma em achar alimento, felizmente. A gente simplesmente vai no supermercado e tem lá tudo que a gente pode desejar consumir. Outro exemplo de superestímulo também poderia ser as redes sociais, né? Por exemplo, quando você posta uma foto e recebe likes e aquilo libera uma dopamina no seu cérebro, é você ganhando aprovação social. É um dos gatilhos mentais, que inclusive muita gente utiliza para vender. E também existe uma explicação biológica para isso. Por exemplo, se há milhares de anos atrás, você e sua tribo, e você fizesse uma coisa que as pessoas da sua tribo não gostassem, você muito provavelmente iria ser expulso e você ia estar sozinho na floresta. Sabe o que isso significa? Exato, você ia morrer sozinho, porque os seres humanos só conseguiram sobreviver porque eles se uniram em tribos. Então, cara, eu não tô falando pra você sair das redes sociais, largar tudo por causa, então nunca mais vou comer um Big Mac na minha vida porque nunca mais vou entrar nas redes sociais. Não, o meu objetivo aqui com esse vídeo é te fazer parar um pouco pra pensar nesse negócio do superestímulo e te incentivar a parar um pouco e a prestar atenção nas coisas pequenas do seu dia. Por exemplo, coisas pequenas como simplesmente se sentar e prestar atenção em si mesmo, no seu interno, por exemplo. Muitas vezes se sentar pra simplesmente ler um livro, não com o intuito de melhorar, ficar alta performance e tudo mais, mas simplesmente ler por ler. Ler simplesmente para ter aquele prazer da leitura, simplesmente, com calma, entende? E, velho, isso é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer hoje em dia, porque normalmente, né, o celular já dá uma notificaçãozinha, a gente já pega para ver o que é. Infelizmente, hoje em dia é normal a gente estar viciado nesses estímulos. Porém, apesar de ser normal, não quer dizer que é saudável. Eu tiro muito como exemplo o que as pessoas hoje em dia fazem. Você, por exemplo, vê alguém parando um pouco e prestando atenção no interno dela, eu acho que você não vê muito isso acontecendo, né? Mas você vê muito acontecendo pessoas com depressão, pessoas com problemas psicológicos. Você acha que é coincidência? Poxa, eu não acho. Então, assim, eu sempre busco aprender com o erro dos outros. E as pessoas não fazem isso. Então eu vou tentar buscar fazer isso. E se acontecer e der certo pra mim, poxa, bom demais. Eu vou tentar levar isso pras outras pessoas. Torcer pra que elas entendam isso também e absorvam isso. Pra melhorar a vida delas também. Então, velho, se eu conseguir te agregar algum valor hoje, se eu conseguir te dar algum estalo aí de alguma coisa que eu disse, cara, peço pra você encarecidamente que deixe seu like aí, compartilhe com algum amigo, vai se interessar pelo assunto, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Paz, irmão.